Paz e bem, irmãos e irmãs. Que grande bênção estarmos juntos para escutar, meditar e viver a palavra que salva, cura e transforma. Neste domingo, dedicado ao Dia Nacional da Bíblia, a Igreja nos lembra que a palavra de Deus não é apenas para ser lida, mas também para ser vivida. A liturgia de hoje nos convida a abrir os olhos para os pobres, a viver a justiça e a preparar o coração para a eternidade. Acolhamos essa mensagem que vem do céu e celebremos com fé. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria. Os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bendize minha alma e louva
Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, oh aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo nos apresenta a parábola do rico e do pobre Lázaro. O rico vivia cercado de luxo e festas, enquanto Lázaro, doente e faminto, permanecia ignorado à sua porta.
Embora o rico visse Lázaro todos os dias, ele não o notava. Era como que se Lázaro fizesse parte da paisagem, permanecendo invisível para ele. O coração do rico estava tão cheio de si mesmo, de seus banquetes e de suas roupas, que se tornou cego e insensível à dor do outro. Quando os dois morrem, suas situações se invertem. Lázaro é consolado no seio de Abraão, e o rico sofre no tormento. E do meio do seu sofrimento, ele finalmente vê Lázaro e o chama pelo nome. Mas agora, um grande abismo os separa. Um abismo que não foi Deus quem criou, mas que o próprio rico cavou durante a sua vida com a sua indiferença. A primeira leitura parece descrever perfeitamente a vida daquele rico. É uma denúncia terrível contra os que vivem no luxo, deitados em camas de marfim, comendo, bebendo, se divertindo, mas não se importam com a ruína de José, ou seja, não se importam com o sofrimento do seu povo. Essa parábola nos convida a buscar entender quem são os Lázaros que estão à nossa porta. Às vezes é alguém da nossa família precisando de escuta. É um vizinho que sofre em silêncio. Um pobre que pede ajuda na rua, ou alguém espiritualmente ferido que clama por atenção. A palavra de hoje nos chama a abrir os olhos e agir enquanto há tempo. Jesus termina a parábola tocando em um ponto profundo neste dia da Bíblia. O rico pede que Lázaro volte para avisar seus irmãos, mas Abraão diz ao rico que seus irmãos têm Moisés e os profetas, ou seja, têm a palavra de Deus, e isso é suficiente. A palavra já nos foi dada como luz e caminho. Não precisamos de sinais extraordinários para saber o que fazer. Deus já nos mostrou seu coração nas Escrituras. O salmo que hoje cantamos nos revela Deus, que faz justiça aos oprimidos, dá alimento aos famintos, liberta os cativos. Ele cuida dos fracos e dos esquecidos e nos convida a fazer o mesmo. Se queremos seguir o Senhor, precisamos agir como Ele, sendo consolo, sustento e presença na vida dos irmãos. A segunda leitura reitera essa mensagem. São Paulo exorta Timóteo e também a nós a fugir do egoísmo e buscar a justiça, a fé, a caridade e a mansidão. Ele nos lembra que a vida cristã é um combate contínuo. Combater o bom combate da fé é viver de modo coerente com o Evangelho que ouvimos e proclamamos. Irmãos e irmãs, neste dia dedicado à Palavra de Deus, a Igreja nos ensina que celebrar a Bíblia é mais do que segurá-la nas mãos. É deixá-la moldar a nossa vida, orientar nossas escolhas e transformar nosso olhar para com o próximo. Quando a palavra desce do ouvido ao coração e do coração às mãos, ela se torna vida e o mundo ao nosso redor é transformado por ela. Que a escuta da palavra nos dê um coração semelhante ao de Deus. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor Deus, que olhais com ternura para os pobres e humildes. Nós vos agradecemos pelo dom da vossa palavra, que ilumina os nossos passos e dá sentido à nossa vida. Neste domingo em que celebramos o Dia Nacional da Bíblia, pedimos que façais crescer em nós o amor pelas Sagradas Escrituras. Abri o nosso coração para que não sejamos indiferentes aos sofrimentos que estão à nossa volta. Dai-nos olhos para ver os Lázaros que estão à nossa porta. Dai-nos coragem para viver a fé com generosidade e amor. Livrai-nos da tentação do egoísmo e do fechamento em nós mesmos. Dai-nos, Senhor, a graça de viver a fé com gestos concretos.
de partilhar o que temos e sermos presença de esperança na vida dos outros. Que a vossa palavra seja o alicerce da nossa vida e o farol que guia os nossos passos até a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, com o coração aberto à palavra que transforma, elevemos ao Pai as nossas preces, dizendo com fé: Senhor, transformai o nosso coração com a vossa palavra. Pela Santa Igreja, pelo nosso Papa Leão XIV, pelos bispos e padres, para que, alimentados pela palavra, sejam sempre a voz profética que denuncia a indiferença e anuncia a justiça do reino, rezemos. Senhor, transformai o nosso coração com a vossa palavra. Pelos governantes e líderes das nações, para que não se isolem em seus palácios, mas governem com os olhos e o coração voltados para as necessidades dos mais pobres, rezemos. Senhor, transformai o nosso coração com a vossa palavra. Por todos nós, para que ao celebrarmos o dia da Bíblia, a palavra de hoje quebre a dureza de nossos corações e nos liberte da cegueira da indiferença, fazendo-nos enxergar e socorrer os Lázaros ao nosso redor, rezemos. Senhor, transformai o nosso coração com a vossa palavra. Por todos os que sofrem, os famintos, os doentes, os abandonados, para que a nossa caridade, nascida da escuta da palavra, seja o sinal do consolo de Deus que chega até eles. Rezemos. Senhor, transformai o nosso coração com a vossa palavra. Por todas as famílias, para que tenham na Bíblia a fonte da fé, da sabedoria e da esperança, rezemos. Senhor, transformai o nosso coração com a vossa palavra. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos. Senhor, transformai o nosso coração com a vossa palavra. Acolhei, ó Pai, as preces que elevamos com confiança, que a vossa palavra continue sendo lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a palavra de Deus seja sua companhia diária, sua força na luta e sua luz na caminhada. Viva a Bíblia, viva a fé. Se esta mensagem tocou você, compartilhe este vídeo e leve a palavra do Senhor a outros corações. E deixe nos comentários o seu Viva a Bíblia. Um abençoado domingo para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.